Obrigado, irmã. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Por essa noite de quinta-feira, né? Estamos louvando a Deus. Nosso irmão Valdir e a nossa irmã Ana voltaram. Aí, ó, que bênção. Não é bom tê-los de volta, irmãos? Não é? Quem estava com saudade, diga amém. Se foram para... Chega agora, né, irmã Regina? Agora chega, né? O irmão Valdir com a irmã Ana foram lá para João Pessoa, ficaram uns dias lá na Paraíba, terra boa, né? Mas já estão de volta, né? Glória a Deus por isso. Também a gente está recebendo hoje aqui o irmão Ricardo, acertei, né? Ricardo é amigo do Mário, da Midori, né? Muito bom tê-lo aqui, irmão Ricardo. Deus abençoe, viu? E também estou vendo aqui meu amigo José Reis. Acertei o nome? E a irmã? Esqueci o nome da irmã. Hã? Luzimar. Luzimar, né? Irmão José Reis esteve aqui uma vez já, né, irmão? Segunda vez que você vem, né? O irmão José Reis, ele é amigo do irmão Valdir, né? É uma pessoa que o irmão Valdir passou para ele o meu contato, para ele fazer os cursos bíblicos aí que a gente manda, né, pelo WhatsApp. E ele está firme lá, não está, irmão Valdir? Irmão Valdir, irmão Zé Reis. Está firme lá, né? Está fazendo provérbios também? Amém, aí, tá vendo que bênção? Glória a Deus, né? A gente fica feliz, né, irmãos, de ver assim, como muitas pessoas têm sido alcançadas, né? Eu vou até aqui dar um breve testemunho aqui. Ontem nós tivemos a primeira célula desse ano, né? A gente esperou aí passar os meses de janeiro, fevereiro, né? Passar o carnaval, para a gente retomar as nossas células nas quartas-feiras. E ontem nós fizemos a primeira célula. Começamos lá na célula Pedro, né? Que acontece lá na casa da Karen, do Antônio. E a gente fica feliz, né? Porque tivemos lá alguns irmãos da igreja, né? Tivemos a Dani, o Eric, o irmão Aimone, a Angelina, né? Eu, a minha esposa, e o Antônio e a Karen, né? Da igreja, né? Mas a gente tinha lá várias vizinhas, né? Da Karen, né? E não só porque ela convida, porque a Karen, ela é assim, ela chama mesmo o povo para participar, mas ela divulga o curso também, né? E é interessante que eu até, quando ela me falou no domingo, que a gente ia fazer a primeira lá na casa dela, eu falei para ela, ó, Karen, você me dá a liberdade de eu mandar para suas vizinhas uma mensagem, convidando elas para a célula? Porque eu tenho... Aí eu fui começar a procurar, que eu tenho 15 vizinhas da Karen, que são minhas alunas, gente, 15 vizinhas da Karen. E elas ouvem, que elas foram ontem lá, né? Não foram as 15, mas foram acho que umas 6 ou 7, né? Elas foram todas, e vêm conversar, e vêm perguntar, e vêm comentar. Várias delas não são evangélicas, né? E estão ouvindo a palavra de Deus. Então, veja que, né, esse sistema que a gente está usando, de mandar os estudos bíblicos pelo WhatsApp, está sendo uma forma da gente alcançar muita gente. Eu tenho vários alunos católicos, vários alunos, né, de outras religiões que estão ouvindo, né? E é assim que a gente começa, a gente entra, né? Porque o livro de Provérbios é um livro assim que é de interesse geral, né? É de interesse geral, sabedoria. Quem não quer ter sabedoria na sua vida, né? E as pessoas, até a irmã Karen, ela comentou, né, que ela não esperava que ia ter essa reação. Ela colocou lá no grupo do condomínio que ela mora, que tem um grupo lá do WhatsApp, das vizinhas, ela jogou lá, a mulherada tudo se interessou, né? Então, por isso que você tem que colocar, tem que divulgar, irmão. A gente não pode ter vergonha de divulgar, né? Está nos grupos aí, tem que divulgar. Ó, lá na minha igreja tem um curso, o pastor manda um curso pelo WhatsApp e tal. E é assim, porque as pessoas, igual ontem mesmo, eu estava conversando com uma delas lá, né? Porque algumas das vizinhas da Karen já eram minhas alunas de Velho Testamento e Novo Testamento, né? Outras entraram agora para o curso de sabedoria. E eu estava conversando com uma que começou agora, ontem lá, né? E ela estava falando, eu ia para o serviço, eu ia ouvindo essas notícias, né?
Porque, irmão, vou falar uma verdade para vocês, nem eu estou com muita paciência de ouvir notícia de política mais. Olha, gente, sabe que eu gosto de política, mas ultimamente eu tô assim, tentando evitar, né? Ouvir essas coisas, né? E essa vizinha lá da Karen, ela estava falando isso, né? Que ao invés, ela falou, quer saber, ao invés de ouvir essas coisas, eu vou ouvindo o curso aqui do pastor Ronaldo, né? E ela vai para o serviço, né? Liga lá o WhatsApp no carro mesmo e vai ouvindo, né? E tem muita gente que ouve mais de uma vez, inclusive, a aula, né? Ouve mais de uma vez, porque está gravado ali. Então, é isso. Glória a Deus por tudo isso, né? E nesse ritmo aí, gente, nessa linha, é que eu quero continuar hoje aqui com vocês, não é? Porque esse ano é ano de frutificar, né? O nosso tema da nossa Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Brasil e no mundo. Nosso tema esse ano é ano de frutificar. E eu creio que a gente está buscando frutificar, né, através da sabedoria, né? A gente pode frutificar através da sabedoria. Espero que os irmãos estejam, né, naquele desafio que a gente fez. A gente até deu esse nome, né? Frutificando, né? Desafio frutificando. E espero que os irmãos estejam ouvindo as aulas, estejam lendo, né, os capítulos de Provérbios, né, estejam participando dos cultos, enfim. Mas hoje eu quero começar lendo com vocês aqui, exatamente no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 23. No curso que a gente está mandando, pelo WhatsApp e pelo YouTube, a gente está indo capítulo por capítulo, né? Então, nós já estudamos até o... Nós tivemos uma aula introdutória e já fizemos uma exposição até o capítulo 4. Semana que vem vai o capítulo 5, e assim sucessivamente. Mas aqui na igreja, na medida do possível, eu vou tentar trazer uns estudos para vocês um pouquinho diferente, né? Porque, como eu falei, lá no curso a gente está indo capítulo por capítulo. Aqui na igreja eu vou tentar pensar alguns assuntos, alguns temas que a gente tem no livro de Provérbios. Quem ouviu a aula introdutória, lembra que eu falei que no livro de Provérbios os temas eles não estão organizados, né? O texto não está organizado por tema, né? Aqui só fala sobre criação de filhos, aqui só fala sobre família, aqui só fala sobre o cuidado com as palavras, ali só fala sobre o cuidado de ficar como fiador. Não, os temas eles estão misturados no texto, né? São vários provérbios sobre vários temas. Então, aqui na igreja eu vou tentar em alguns cultos trazer alguns temas específicos para a gente meditar especificamente nesse tema, tá? Então, por exemplo, hoje eu quero começar a falar com vocês aqui, eu não sei se vai dar para terminar, mas eu quero começar a falar com vocês um assunto, e eu preciso de, né, não posso aqui plagiar os autores, né? Então eu tenho que dizer para vocês que esse estudo que eu vou começar com vocês hoje aqui, ele foi tirado de um livro que eu li há alguns anos atrás, um livro que eu ganhei de presente de uma irmã, que congregava com a gente lá na igreja do Camucí. Ela me deu um livro, o autor é Steven Scott, tá? E o título do livro é o seguinte: Salomão, o homem mais rico que já existiu. O nome do livro é Salomão, o homem mais rico que já existiu, né? Então, esse autor, o Steven Scott, ele faz um estudo, não sobre a vida de Salomão, mas sobre os escritos de Salomão, e principalmente o livro de Provérbios. Esse autor ele se baseia muito no livro de Provérbios. É um livro muito legal, muito prático, como a gente fala, sabedoria prática para a vida, Então é um livro muito, muito prático, E esse tema que eu quero falar com vocês hoje, esse autor, ele intitulou o capítulo, que ele fala sobre esse assunto, com o seguinte tema, olha só, olha que interessante:
a chave que abre qualquer porta. Não é bom isso, gente? Se você tem uma chave que abre qualquer porta, isso não é bom? Então, esse autor aqui, ele intitulou esse capítulo, né, que eu vou tentar, eu vou falar com vocês um pouquinho hoje, se não der para falar tudo hoje, eu continuo na quinta-feira que vem. Mas ele fala aqui, né, a chave que abre qualquer porta. Sabe qual que é essa chave? Já vou falar. Mas ele coloca aqui, vou ler um trecho do livro. Ele fala assim, olha, existe uma chave que é capaz de abrir qualquer porta. Pode abrir a porta da mente do seu empregador. Olha aí, quem é funcionário aqui? Pode abrir a porta da mente do seu empregador, do seu patrão. Pode abrir a porta da mente dos seus clientes em potencial. Quem é vendedor aí? Renato, Juliana, Regiane, né? Quem trabalha com vendas. Olha, essa chave, ela pode abrir a mente do seu patrão, dos seus clientes em potencial, pode abrir o cofre do seu banqueiro, e pode abrir as carteiras dos seus investidores, né? Esse autor aqui que eu citei, o Steven Scott, ele é um empresário muito bem sucedido, cristão, né? Um empresário americano muito bem sucedido. Então ele trabalha nessa área, nessa linha, né? Com esse viés, com essa visão, né? Pode abrir, olha só, essa chave pode abrir os corações e mentes do seu marido, ou da sua mulher, do seu cônjuge e dos seus filhos. Uma chave que abre a mente do seu marido, aquele cabeça dura, né? Uma chave que abre a mente do seu marido, que abre a mente da sua mulher, aquela teimosa. Pensou que eu ia falar mal só dos homens? Né? Essa chave, ela pode abrir a mente do marido, da esposa, pode abrir a mente dos filhos, gente. Isso é muito importante, né? A gente está precisando de uma chave para abrir a mente dos nossos filhos. Hoje em dia, os nossos filhos estão tão assim, distantes, né? Às vezes com essa coisa de tecnologia e tal, né? Então, essa chave, sabe qual que é a chave? Vocês estão tudo curiosos, né? Que chave é essa? Irmãos, é a chave da comunicação eficaz. Essa chave é a chave da comunicação eficaz. É a chave de nós sabermos nos comunicar. Muitas vezes a gente perde muitas bênçãos, muitas oportunidades profissionais, ministeriais. A gente perde oportunidades em muitas áreas da nossa vida. Por quê? Porque nós não sabemos nos comunicar com eficácia, né? Esse autor aqui, ele diz que a má comunicação é o problema número 1 nos negócios e na vida, né? Quantos relacionamentos se desfazem por uma má comunicação? Essa questão de comunicação, ela é muito interessante. Os irmãos sabem, né, que pela misericórdia de Deus aí, eu tenho falado em vários encontros de casais, né, em várias igrejas, e esse é um assunto que a gente aborda muitas vezes no encontro de casais, a questão da comunicação, né, entre o casal, porque muito problema conjugal começa por uma má comunicação, né? A comunicação, ela é feita de maneira errada, ela não é feita de maneira clara. Um cônjuge fala uma coisa, o outro entende outra, não é? Entende outra coisa totalmente diferente. Por quê? Porque às vezes você não se comunicou de maneira eficaz, né? Então a comunicação é muito importante. Ele diz aqui, ó, o poder de comunicação com outras pessoas se dirige a cada aspecto da nossa comunicação. Vou repetir. O poder de a gente se comunicar com outras pessoas, né, se dirige, diz respeito a cada aspecto
da nossa comunicação. Então, palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, humor, tempo e todos os aspectos não verbais que transmite o que queremos dizer, né? Então, gente, veja aí, ó, já e eu estou falando isso aqui por quê? Porque esse autor aqui, desse livro que eu li, ele captou, né? Ele captou aqui a mensagem do livro de Provérbios, porque o livro de Provérbios ensina muito sobre esse tema da comunicação, né? O livro de Provérbios, ele ensina muito sobre o relacionamento com as pessoas, a comunicação, o uso da nossa boca, da nossa língua, dos nossos lábios, né? E a sabedoria que a gente precisa ter para usar. Então veja que eu vou dar uma palavra aqui, uma palestra para vocês, e a gente vai ler os textos bíblicos aqui. Então é baseado na Bíblia aqui, é uma pregação bíblica que eu estou fazendo, mas é muito prática, né? Para o dia a dia, para a vida, né? Nossa. E gente, você sabe, isso é uma grande verdade, né? Quantas oportunidades as pessoas perdem porque não sabem falar, né? Não sabem, às vezes, a maneira de falar, o jeito de falar, o momento de falar. Às vezes até está falando a coisa certa, mas está falando a coisa certa no momento errado e da maneira errada. Aí as portas se fecham, né? Então você vê que comunicação não é só palavra. A gente precisa ser claro com as nossas palavras também, né? A gente precisa ser claro. Mas comunicação é mais do que palavra. Comunicação é tom de voz. O tom de voz que você usa pode estar dizendo muita coisa. Se você está calmo, se você está tranquilo, se você está irritado, né? Os gestos, os nossos gestos, gente. A gente se comunica através dos nossos gestos também, né? Você vê que eu estou falando aqui, eu estou gesticulando, né? A gente se comunica através dos nossos gestos, né? Expressões faciais. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, né? Então, se a pessoa está com o rosto assim, carrancudo, né? Ou um pouco fechado, né? Às vezes as pessoas já percebem, né? Então, humor, enfim, todos esses, como ele diz aqui, todos os aspectos não verbais, né? Porque a gente se comunica verbalmente e não verbalmente, né? Mas a gente se comunica no todo. Então veja, esse capítulo aqui que eu estou compartilhando com vocês desse livro, que tem esse tema, a chave que abre qualquer porta, esse autor ele divide em 3 partes, né? A primeira parte é os aspectos do poder da comunicação. A gente vai ler os textos, tudo Provérbios. Tudo em Provérbios, né? Os aspectos do poder da comunicação, a primeira parte. A segunda parte é os segredos para uma melhor comunicação. E a terceira parte, os benefícios de nós nos comunicarmos bem, tá? Então vamos por partes, né? Se não der para a gente concluir tudo hoje, a gente continua na semana que vem. Então vamos lá. Olha, os aspectos do poder da comunicação, né? Então veja aqui, eu quero ler com vocês capítulo 15. Eu tinha até pedido para vocês abrirem um texto, eu não li, né? Não, mas tudo bem, segura ele aí. Vamos ler Provérbios 15, volta um capítulo, Provérbios 15, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Provérbios 15, 1, né? Então, como eu disse aqui, aspectos do poder da comunicação. Então, ele coloca aqui da seguinte forma: a maneira como você se comunica pode acabar com a raiva ou aumentá-la. A maneira como você se comunica pode acabar com a raiva ou pode aumentar a raiva. Então, Provérbios 15, 1, esse é um dos provérbios que a gente precisaria até decorar, né? Diz assim, olha: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura
suscita a ira. Né? Então, a resposta branda, a resposta com calma, com paciência, com mansidão, desvia o furor. Mas a palavra dura, a palavra dita com dureza, com rispidez, faz o quê? Suscita a ira. Né? Então veja, como ele fala que a maneira como você se comunica pode acabar com a raiva, se você for sábio na resposta, na maneira de falar, na escolha das palavras, no tom de voz, né? Você pode, como diz aqui, desviar o furor, você pode aplacar a ira, mas dependendo do jeito que você vai, né, você pode aumentar. Né? Então, o Steven aqui, ele diz o seguinte, olha, quando estamos nervosos, ou encontramos alguém que esteja, temos uma escolha, aumentar a temperatura e ajudar a atiçar o fogo, ou baixar a temperatura e extinguir as chamas. Então você pode ser aquele que vai pôr mais fogo na fogueira, ou você pode ser o bombeiro que vai apagar o fogo. Né? E tudo isso, gente, aqui ó, no poder da comunicação, das palavras. Né? Esse autor que ele diz, né, acho que foi ele que diz isso, que todos nós, né, e eu sempre uso essa ilustração, todos nós aqui carregamos 2 baldes. Viu? Sabia que você tem 2 baldes aí junto com você? Não é? 2 baldes. Está vendo aí os baldes? Não. São invisíveis, né? É um modo de... é figurado. Todos nós andamos com 2 baldes. Um balde de água e um balde de gasolina. Todo mundo tem um balde de água e um balde de gasolina. Na hora H ali, que você fica nervoso, ou que você encontra alguém nervoso, você tem que escolher qual dos 2 baldes você vai usar. Se você vai jogar o balde de gasolina e pôr mais fogo ainda na fogueira, ou se você vai usar o balde de água e apagar o fogo. Gente, isso está, por assim dizer, em nosso poder. Não é? Está em nosso poder. Não é? É muito importante a gente pensar nisso aqui com calma, né? Esses dias eu passei por uma situação, né? Alguns irmãos, não vou aqui entrar em detalhes, mas alguns irmãos sabem de uma situação que a gente está passando aí até na família, né? Em que eu já tinha tido um primeiro contato com um familiar meu aí, né? E já não tinha sido muito bom, né? Por parte dele, ele foi um pouco grosso comigo, aí eu gravei um áudio, eu tentei ainda gravar o áudio com bastante paciência, calma, né? Mas eu fui firme, tinha que ser firme em algumas colocações, né? E fui firme, mas depois fiquei sabendo que essa pessoa ficou chateada comigo, né? Aí passaram-se os dias, a gente precisou se comunicar novamente, aí eu pensei comigo assim, ó, eu vou escrever um texto, não vou nem gravar, porque, né, vou escrever um texto e vou mandar para ele no WhatsApp, né? Aí já, sabe, Deus me deu uma sabedoria assim, que eu já comecei a até falar, olha, aquele dia que eu te mandei aquele áudio, se, né, minha intenção não foi te humilhar, não foi te magoar, não foi te ofender, se você ficou ofendido, você me perdoa, tal, né? Mas aí entrei no assunto que a gente precisava resolver, um assunto meio delicado, né? Conversei. Aí depois, no final, ainda escrevi, olha, a sua vida é muito preciosa, não desista, tal, né? Estou passando uma situação. Então, quando essa pessoa me respondeu, né? Ele já me respondeu com uma outra postura, né? Aí ele mandou um áudio, me perdoa também, porque eu também te mandei um áudio meio nervoso, tal, né? Então, gente, é isso, né? A gente sempre tem a escolha de usar a gasolina ou a água. Ou a gente põe mais fogo na fogueira, ou a gente lança água, porque a resposta branda, Bíblia, hein? Bíblia, palavra de Deus.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém? Vamos lá, outro aspecto do poder da comunicação, segundo aqui, né? Então, o primeiro foi, a maneira como você se comunica pode acabar com a raiva ou aumentá-la. Segundo, o que você diz pode ferir o próximo ou pode curá-lo. O que você diz pode ferir ou pode curar. Veja aqui, capítulo 12, volta comigo aí, capítulo 12 de Provérbios. Capítulo 12, versículo 18. Provérbios capítulo 12, versículo 18. Diz assim, olha: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém tem uma tradução diferente desse texto aqui? Pode ler para mim? Falam como espada penetrante. Saúde, né? Então, olha aí, a minha diz, alguém há cuja tagarelice, o que é tagarelice? A pessoa que fala demais, né? Tagarela, fala, né? Geralmente quem fala demais não pensa, só vai soltando, né? Vai soltando. Então, veja, alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada. Ponta de espada é algo que fere, é algo que machuca, né? Gente, você sabe, tem pessoas que não tem, né, como diz o ditado popular, não tem papas na língua. A pessoa vai falando e ela não está nem um pouco preocupada se ela está ofendendo, se ela está magoando, se ela está humilhando, se ela está, às vezes, causando até traumas, não é? Porque o que você diz pode ferir uma pessoa, ou o que você diz pode curar. Porque o mesmo versículo, né? Lembra que a gente falou na primeira aula lá, o paralelismo. Alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios, a língua de uma pessoa sábia é o que? É medicina. A tradução da Luísa diz saúde, né? É medicina. Você entende? Saúde. Cura. Então, cura, saúde, medicina. Então, gente, olha, até esse autor aqui, né, ele fala que palavras dos pais para os filhos, né, a gente tem que estar muito atento com a maneira que a gente se dirige aos nossos filhos, porque palavras dos pais para os filhos podem deixar cicatrizes para a vida inteira. Olha, se o seu pai ou a sua mãe, lá quando você era criança, te falou alguma palavra assim, que te marcou, que te feriu de alguma maneira, você deve se lembrar disso até hoje, é ou não é verdade? Você pode até não se deixar levar por isso, você pode já ter uma maturidade que você superou isso, mas a lembrança fica, né? E tem algumas pessoas que elas não fica só a lembrança, fica a ferida mesmo, fica a amargura mesmo, fica a tristeza, né? Então, palavras dos pais para os filhos podem deixar cicatrizes para a vida inteira, né? Palavras, né, ali, mesmo entre os cônjuges, na hora do nervoso, pode sair uma palavra, uma expressão, uma frase que pode ferir, pode machucar muito, né? É como alguém já disse, uma ferida no corpo, às vezes, dói menos do que uma ferida na alma, né? Uma ferida no corpo, com o tempo ela vai cicatrizar, vai fechar, vai ficar bom. Mas a ferida da alma, muitas vezes, é muito difícil de curar. E muitas feridas da alma, elas começam com palavras faladas, sem sabedoria, né, de quem fala. Então, o que você diz pode ferir ou pode curar. Olha, a língua dos sábios é medicina. Por quê? Porque o sábio, irmão, ele vai medir as palavras, ele vai falar num tom de voz, não é, adequado, vai
não é proteger a emoção da pessoa, vai falar com jeito, com cuidado. Gente, como é importante, né? Às vezes uma boa palavra muda a vida de uma pessoa, um bom conselho, uma boa palavra, né? Às vezes, olha, você sabe que existem pessoas que estão com problemas emocionais, que tudo que essa pessoa às vezes precisa é ouvir uma palavra certa. Porque essa questão de problema emocional é um negócio que, às vezes, é um grãozinho de areia, né? Como disse. Mas vai rolando e vai virando uma bola de neve. Porque nós, irmãos, a nossa cadeia de pensamentos é um negócio tão complexo que a nossa mente vai longe, às vezes, e a pessoa, às vezes, começa a fazer de uma coisa pequena, um gigante, se torna um gigante dentro da pessoa, se torna um trauma. E às vezes a pessoa está criando tudo aquilo, ela só precisa de falar com alguém, de ouvir uma palavra sábia, que vai explicar, que vai falar, que vai orientar, que vai ser o quê? Medicina, vai ser saúde, vai ser cura, né? Então, precisamos aprender a usar, né? Olha aí, ainda no capítulo 12, versículo 25, irmãos. Vocês estão no capítulo 12, né? 12, 25. Olha só, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. É isso. Mesmo vamos dar um exemplo mais próximo, mais prático. Mesmo no relacionamento conjugal, às vezes pode acontecer de um dos cônjuges estar, né, aqui, ó, com ansiedade no coração, a ansiedade abate a pessoa, né? E a pessoa está ansiosa, aí de repente o cônjuge, o marido, a esposa, percebe, pergunta, o que está acontecendo? Não é? O que foi? Aí, se vocês têm um bom nível de comunicação, aí a parte angustiada começa a falar, começa a se abrir, está acontecendo isso está me deixando preocupado, isso está me deixando ansioso, está me deixando inquieto, essa situação e tal, né? E aí o cônjuge vai, aqui, a boa palavra, né? Aí vem a boa palavra. A língua dos sábios é medicina, a boa palavra. Não é assim. Vamos confiar em Deus, eu vou te ajudar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Pronto, ali a pessoa sente aquele apoio, já muda tudo, não é? Então, queridos, é isso. Vire comigo aqui para o capítulo 16, o texto que a gente ia ler no começo, né? Capítulo 16, vamos ler, eu tinha falado o versículo para vocês, não? Versículo 23, então vamos ler aqui o 23 e o 24, tá? Provérbios 16, capítulo 16, versículos 23 e 24, olha só, o coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Irmãos, palavras agradáveis são como favo de mel. Favo de mel, o que significa um favo de mel? Uma coisa boa, né? Doce, né? O doce, o favo de mel. Palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e medicina para o corpo. Veja que as palavras agradáveis, elas fazem bem tanto para a alma, né, tem a ver com a nossa saúde emocional, alma, né, tem a ver com saúde emocional. Então, as palavras agradáveis, elas são doces para a alma e elas são medicina para o corpo. Por quê? Quando a sua alma está bem, isso redunda em saúde até para o seu próprio corpo, para o seu físico, né? Então, queridos, veja, né, o poder das palavras. A gente não... O livro de Provérbios, realmente, vocês estão lendo, né? Creio que vocês estão lendo. Medite nisso, veja quantos versículos o livro de Provérbios vai trazer para a gente sobre,
né, o cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras, né, sobre o poder das nossas palavras, né? E aqui você tem, né? E isso abre portas, né, irmãos? Abre portas. Veja, eu não estou dizendo aqui para você que você tem que fazer isso por interesse. Você deve fazer isso, primeiramente, por amor às pessoas. Mas isso termina abrindo portas na vida de uma pessoa, né? É como eu falei, por exemplo, estou me lembrando aqui da vida de José mesmo, né? Aquela situação que ele estava ali no cárcere, e que o padeiro e o copeiro de Faraó estavam lá presos também, e aí eles tinham tido aquele sonho, não é? Eles estavam com um semblante perturbado. José, ele percebeu, e ele falou: o que eu posso fazer por vocês? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão tristes? Não é? E aí, eles falaram, e aí José revelou os sonhos. Está certo que um, infelizmente, morreu, mas o que viveu, que foi o copeiro, ele foi restituído à posição dele, e depois, lá na frente, foi esse homem que lembrou de José, e falou para o faraó de José, e o faraó mandou chamar José, e aí José interpretou o sonho de Faraó, e se tornou governador do Egito. Mas por quê? Por quê, gente? Olha só. Porque um dia, ele chegou lá, ele viu aqueles dois homens com o semblante fechado, angustiado. Ele podia ter falado o quê? O que ele podia ter falado? Cada um com seus problemas. Não é verdade? Não é assim que muita gente fala? Cada um com seus problemas. Eles estão com os problemas dele aí, eu tenho os meus. Eles que se virem. Eu vou cuidar da minha vida, eles cuidam da deles. Só que se ele tivesse agido assim, ele não teria sido governador do Egito. Porque foi aquele momento que ele trouxe palavras, né, doces ali para a alma daquelas, principalmente, né, do copeiro que foi restituído, né? Foi o fato dele ter se importado. Então é isso que eu falo, gente. Por isso que esse estudo aqui diz: a chave que abre qualquer porta. Porque às vezes você vai encontrar um vizinho, uma vizinha, que você sente no semblante que a pessoa não está bem. E se você falar: olha, está tudo bem, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a pessoa está precisando de alguém para conversar, para desabafar. E aí, de repente, você vai ser essa pessoa. Agora, vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Preste atenção. Você não deve fazer isso pensando: o que eu vou ganhar em troca? Certo? Mas, quando você age assim, Deus abre as portas. Às vezes, uma pessoa dessa que você vai... Como eu falei, o gerente do banco, né? Renato, está precisando de um empréstimo, por exemplo, né? Vamos supor. Aí chega lá no banco, vê o gerente, está lá, ele está todo dia lá com o gerente, conversando e tal, não é? Aí o gerente está lá meio: está tudo bem, aconteceu alguma coisa? Posso fazer uma oração por você? Né? Olha aí. Ali Deus abre a porta do empréstimo, né? Ou então do cliente. Né, Juliana? Atender o cliente lá, né? Aí vende uma casa numa dessas, Juliana. Não é? Então, assim, a gente deve fazer, né? A gente deve servir as pessoas, né? Não com interesses, mas isso abre portas, gente, abre portas para você falar do Evangelho, né? Às vezes as pessoas falam: eu não tenho oportunidade de falar do amor de Deus. Cria as oportunidades, cria, né? Vai, conversa com jeito. Você não precisa entrar de cara: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, hein? Não. Começa a ter empatia, né, com o problema da pessoa, ouvir a pessoa, falar, aconselhar, né? Você ganha confiança da pessoa. Você ganha confiança da pessoa, né? Você ganha autoridade sobre a vida da pessoa, para no momento certo você entrar com o Evangelho. Você convidar para assistir um culto, você convidar para ir numa célula, não é? Então é assim. Amém, irmãos? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Agora capítulo 15, volta lá para o capítulo 15,
versículo 4. Veja como não é? Esses versículos que a gente está lendo aqui em Provérbios, veja como todos eles se ligam, né? Uns aos outros. Olha, aqui o terceiro aspecto aqui que o autor destaca é o seguinte: o que você diz pode injetar esperança no espírito de uma pessoa. O que você diz pode injetar esperança no espírito de uma pessoa. Provérbios 15, 4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Não é? Eu vou pedir para alguém ler para mim em outra tradução esse versículo, por favor. 15, 4. A perversidade, né? Tem algum... Aí, ó, as palavras cruéis. Essa tradução é legal. Porque não tem pessoas que são cruéis nas palavras, gente? São cruéis. Não é aquilo que eu falei, vai falando, tá nem aí, se está ferindo, se está magoando, só vai soltando. Palavras cruéis. Então veja, a língua serena, né? Serenidade, né? Serenidade fala do quê? De paz, de calma, né? A língua serena é árvore de vida, né? É árvore de vida. Mas a língua cruel, a perversa, quebranta o espírito da pessoa, né? Então, como eu já disse aqui, eu tenho uma frase aqui, ó: abuso verbal pode ser mais doloroso do que abuso físico. Eu já falei isso aqui, né? Abuso verbal pode ser mais doloroso do que abuso físico. Feridas físicas podem ser curadas em questão de dias. Cicatrizes emocionais são carregadas por toda a vida. Por quê? Porque tem pessoas que têm essa língua aí cruel, que fala aí com crueldade, sem nenhum tipo de sensibilidade, né? Vamos lá, ainda no capítulo 18, já vamos chegar no final aqui, gente, já estou terminando. Capítulo 18, versículo 21. Esse texto aqui também, esse versículo aqui, irmãos, esse aqui a gente precisa decorar. Esse aqui é um que eu tenho decor. Provérbios que eu aprendi a decorar na minha vida. Tem alguns que eu decorei. Esse aqui é um que eu decorei. Provérbios 18, 21. Né? Muitos de vocês já conhecem. Mas eu vou começar a ler do 20, tá? Olha só, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. Gente, presta atenção nisso aqui. O seu coração vai se fartar do quê? O seu coração vai se fartar, vai se fartar do quê? Do fruto da boca. Do fruto da boca, o coração se farta. Não é? Do que produzem os lábios, o coração se satisfaz. Agora eu pergunto, o que é que a sua boca tem produzido? Se a nossa boca produz algo positivo, amém. O nosso coração vai, né, se fartar de algo positivo, de algo abençoador, vai se satisfazer. Agora, se a nossa boca só derrama, né, esparrama coisas que desagradam a Deus, então é disso que o nosso coração vai se fartar também, nosso interior, né? Agora, o aspecto que o autor chama atenção para a gente aqui, esse autor que eu estou seguindo, né, o quarto aspecto que ele diz é: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. É o versículo 21, que diz o quê? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Gente, isso é muito interessante, não é? A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer que a vida
está no poder da língua. Mas a morte também está no poder da língua. Com a sua língua você pode fazer viver, você pode fazer morrer alguém, não é? E aqui diz, o que bem a utiliza, né, o que bem utiliza a sua língua, come do seu fruto. Se a gente utilizar bem a nossa língua, a gente vai comer do fruto bom que isso vai produzir. Por isso que a comunicação é a chave que abre qualquer porta, né? Então, o Steven aqui, ele diz assim, devemos aprender exatamente o que dizer para deixar as pessoas felizes e sentindo-se amadas. Desta forma, teremos um número incrível de amigos, né? Então, é isso, a gente precisa ser mais dado, né, irmãos, com as pessoas, né? Conversar, né? Falar palavras que sabe, a gente precisa ser assim, uma pessoa que eleva a autoestima das pessoas, sabe? Gente, o mundo está muito cheio de crítica. Olha, a nossa sociedade, ela foi treinada para criticar, é impressionante, pode ver. A nossa sociedade, ela foi treinada para criticar as pessoas, né? Como a gente estava falando até vindo para cá, com essas chuvas todas aí, né? Primeira coisa que as pessoas fazem é começar a criticar a prefeitura, o governo. Não que não tenha a sua parcela de culpa, claro que tem. Mas e as próprias pessoas que jogam lixo na rua, né? Que entopem os bueiros? Quer dizer, que culpa o prefeito tem de que os caras não recolhem o lixo direito? Também, que joga lixo na rua. Mas a primeira coisa já vai a crítica para a autoridade, né? Então, a gente está vivendo num tempo, irmãos, que né, as pessoas elas são especialistas em criticar. Não é? Mas, olha, eu vou ter que terminar aqui, né? Vou terminar com isso aqui. Vou até fechar a Bíblia. Vou ter que terminar. Tinha muita coisa para falar, mas vou parar aqui. Olha, a palavra que a Simone trouxe domingo aqui, gente, acho que a coisa que mais marcou para mim naquela palavra foi aquela tabuada que ela pôs aqui. A missionária Simone que pregou aqui. Lembra que ela pôs a tabuada? A primeira coisa que todo mundo viu aqui era o quê? O erro. A tabuada do 2 são 10 cálculos, né? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 10 cálculos. Tinha 9 certo, tinha um errado. Todo mundo falava, está errado ali, ó, está errado ali. Ninguém falou, olha, tem 9 certo. Não, tem um errado. Entendeu como é que é? A gente é assim. Tem um errado ali, mas não viu que tinha 9 certo. Irmãos, nós precisamos aprender a nossa língua tem que ser para elevar a autoestima das pessoas e não para derrubar, sabe? Não para derrubar, né? Então, olha, faz esse teste. Vou dar uma dica para você. Faz esse teste. Comigo funciona. Quando eu chego assim num lugar que eu, né? Principalmente essas repartição pública, né? Então, quando você chega numa repartição pública, né? Você sabe que às vezes o pessoal não tem muito ali vontade de estar atendendo, né? Mas você chega ali, chega com um sorriso, chega dando bom dia, né? Tenta em algum momento ali, né? Elogiar o trabalho da pessoa, dizer como o trabalho dela é importante para a sociedade. De vez em quando eu faço essas coisas, tenho coragem, eu converso. A pessoa fica toda feliz. Por quê? Porque às vezes ali no dia inteiro só tem gente criticando o tempo inteiro, não é? Só tem gente falando mal, reclamando, não é? Mas se você já olha, já algumas vezes falou, parabéns pelo seu atendimento, foi muito bom, gostei, não é? Continue assim. Às vezes o que saiu reclamando. Mas se você fala isso, a pessoa vai ficar até mais motivada para atender o bem o próximo, né? E aí vai conhecer você, né? Eu sempre vou pegar remédio num posto de saúde lá perto de casa, e a gente termina fazendo amizade, né? E aí tem uma japonesinha lá, a Simone já conheceu ela também. Então eu sempre converso com ela, brinco, elogio o trabalho dela. Então toda vez que eu chego ali, eu sei que eu vou ser bem atendido, né?
Por quê? A gente tem que usar palavras para quê? Para elevar a autoestima das pessoas. E não para, na verdade, baixar a autoestima das pessoas. Então veja que, irmãos, essa questão da comunicação, se Deus permitir, quinta-feira que vem eu continuo falando. Mas você pode perceber como, se a gente souber usar a nossa língua, se a gente souber usar nossas palavras, se a gente souber se comunicar bem, muitas portas vão se abrir na nossa vida. Amém? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Vamos ficar de pé, irmãos? Amém? Glória a Deus. Amém. Simone vai cantar um louvor com a gente? Então, nós vamos cantar um louvor para a gente encerrar. Na sequência, a gente vai estar orando.